Hoje é terça-feira, na sequência da nossa conversa sobre os profetas. Nessa semana você já sabe que nós estamos estudando sobre Oséias aqui no blog, porque o Papo no Código Aberto rola de uma maneira diferente, mas eu escolhi alguns profetas para a gente estudar a vida deles, o ministério deles e a importância do que eles falaram para os nossos dias hoje. O pastor Marcelo Rezende está conosco, estamos aprendendo aí um pouquinho mais sobre Oséias. Vamos falar um pouquinho da história de Oséias, qual que era o contexto dele, da época em que ele viveu, o que ele teve que enfrentar, a problemática dele. O profeta Oséias, ele vive na época... O ministério dele é longo, ele passa por vários reis ali. Ele não viveu apenas debaixo do reinado de um único soberano. Ele vive nos dias do reino dividido de Israel. Israel não era mais um único país, era o reino do norte e o reino do sul. Né? Ele vivia no sul ou no norte? Ele vivia no reinado do norte, quando a gente vê aqui, nos dias de... Ele até menciona aqui no comecinho, no capítulo 1, a palavra que foi do Senhor dirigida a Oséias, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, quando a gente percebe aqui, a gente vê que os tempos eram muito difíceis. E eram dias, assim, de uma diferenciação muito grande das classes sociais. Havia um acúmulo de riqueza muito grande nas mãos de poucos e você vê uma distribuição muito grande de miséria. Isso era só naquela época, hoje em dia isso não acontece, certo? E você também percebe assim uma política exterior, uma política externa de Israel muito confusa. Ao mesmo tempo eles se sentiam atraídos pela Síria, depois pelo Egito. Chega até num capítulo aqui, ele compara Israel como uma pomba, que não sabia para onde ia. Então o país assim, totalmente indefinido com relação à política externa, sofrendo problemas internos. A religião nos tempos de Oséias, por mais assim estranho que pareça, o povo adorava a Deus. A religião formal assim era a adoração ao Deus de Israel, mas o povo adorava Baal na prática. Então eles confessavam a fé no Deus de Israel, mas eles tinham um quesinho com Baal também. Então era idolatria. Os sacerdotes ali do Reino do Sul, eles eram corruptos, eles enfatizavam muito a culpa no povo, para que eles mantivessem cada vez mais aquele sistema ali de domínio sobre as pessoas. Então o tempo era difícil. E no meio desse contexto todo, Oséias sofre um drama pessoal muito grande, que a gente falou rapidamente no nosso último blog aqui. Ele se casa com uma mulher e essa mulher depois o trai, se torna uma prostituta. Mas assim, prostituta mesmo, de profissão de carteirinha? Ela sai de casa e ela é sustentada pelos amantes dela, ela se vende por comida, se vende por dinheiro. E a situação dela E continua casada com ele? E continua casada com ele. E ela chega um momento que ela sai de casa. Inclusive a gente vê essa história nos nomes dos filhos dele, que eram uma chama Jezreel, que era um vale de desgraça ali em Israel, onde guerras terríveis tinham acontecido. Outro chama desfavorecida, sabe? Outra chama não é meu povo. Então é uma situação muito complicada dele ali. E agora vai ficar a nossa dúvida para amanhã, pastor. Por que Deus escolheu Oséias? Para que propósito? O que era a mensagem que Oséias tinha que dizer ao povo? Você vai ficar curioso, curiosa para saber amanhã. Não perca o nosso encontro aqui no blog. A gente se vê.